domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração. Quando chega... Saúdo a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma escola dominical virtual. Quero agradecer aí os compartilhamentos, as curtidas, né, os comentários, e dizer para vocês que isso é um incentivo muito grande para o professor. Continue comentando, fazendo perguntas, que isso faz com que nós melhoramos tanto o ensinamento como a aprendizagem. A lição de hoje é a lição de número 5. Páscoa, a libertação de um povo. Uma lição muito importante que nós vamos estar estudando e que vamos descobrir juntos o verdadeiro significado da Páscoa. Coelho da Páscoa está correto? Os hebreus saquearam os egípcios, porque saquear é roubar. Deus permitiu esta barbaridade? Por que um cordeiro jovenzinho? Carne, pão sem fermento e ervas amargosas. Por quê? Acompanhe comigo, vamos estudarmos juntos e nós vamos, no decorrer desta lição, estar tirando todas estas dúvidas. Presta atenção neste recado. Volto em 1 minuto. Acompanhe as aulas dessa escola bíblica dominical virtual deste canal. Receba um certificado de conclusão desse seminário, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção, que é uma carga horária de mais ou menos 35 horas. Após 90 dias estudando a revista da escola dominical com temas teológicos relevantes, você não gostaria de ter um certificado exposto publicamente em sua sala, na sua estante, no seu escritório? Se este é o seu desejo, mande seus dados que eu irei enviar esse certificado para você. Basta assistir esse vídeo até o fim, dar uma curtida ou fazer um comentário, estudar esta revista trimestral da Betel, no mínimo 15 minutos diário. Mais informações na descrição deste vídeo. O texto áureo diz o seguinte: e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, ou celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo capítulo 12, versículo 14. A verdade que vamos aplicar nesta lição, ela diz o seguinte: a Páscoa era uma festa de libertação, pois comemorava o agir de Deus em libertar o povo de Israel e apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus. A introdução diz o seguinte: a Páscoa foi um momento especial na vida do povo de Israel. Um evento que entrou para a história, uma das festas observadas todos os anos. Um simbolismo que apontava para Cristo Jesus. Os tópicos desta lição: explicar, apresentar e ensinar. O objetivo da primeira parte da lição, do ponto 1 a 3, explicar que a Páscoa foi um momento ímpar da história de Israel. Então, meus queridos, é muito interessante que você acompanhe essa lição para que nós possamos juntos compreendermos esse momento íntimo na vida de Israel. 1. A instituição da Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Esse termo foi cunhado na noite em que os primogênitos foram mortos no Egito, uma vez que nas casas que tinham sangue, nas vergas das portas,
o anjo passou por cima, conforme Êxodo capítulo 12, 13 a 14. Então Deus anuncia agora a Moisés a instituição da Páscoa. Agora vamos passar por cima. Até aqui Faraó tem sido obstinado, Faraó não tem deixado o povo ir. Uma tragédia agora acontecerá sobre o povo egípcio. Meus queridos, quando nós não andamos conforme a vontade de Deus, nós estamos sujeitos a vários problemas. E aqui os egípcios, Deus queria tirar o povo, mas Faraó teimava em endurecer o coração. Então Deus disse a Moisés: diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então, meus queridos, é interessante aqui nós observarmos que Moisés reúne a congregação e mostra como vai ser aquele cordeiro que vai ser sacrificado na Páscoa. Todo aquele ritual. E esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mancha. É interessante, meus queridos, nós notarmos aqui, para que, trazendo para nossos dias, nós nos preocupamos quando também nós levamos as nossas ofertas ao Senhor, que não seja aquelas ofertas problemáticas, de sobra disso ou de sobra daquilo, ou algo que não tem nenhum significado para nós. É preciso que as coisas tenham significado para que elas possam ser aceitas por Deus. E aqui na instituição era interessante que no 10º dia cada família tinha que pegar um cordeiro. Cada família devia escolher um cordeiro, quer dizer, um cabrito sem defeito, né? Sem mancha, não poderia ter nenhum problema. Então tinha que ser o melhor cordeiro, né? E tinha que ser de 1 ano. O fato de ter 1 ano para toda a inocência, pois ele estava na sua primeira fase de vida. Então aquele cordeiro tinha que ser recolhido e tirado da sua mãe e ficar até o 14º dia ali guardado, sendo examinado, para que não acontecesse nada. Aí ele seria sacrificado na Páscoa. Então o cordeiro em sua primeira fase, né, de inocência. Então, às vezes as pessoas podem até não entender bem. O cordeiro é o quê? O cordeiro nasce do cruzamento do carneiro com a ovelha, né, que nasce o cordeiro, e que passa a se chamar borrega ao atingir a fase jovem e carneiro na fase adulta. Então, nós vemos aqui que o cordeiro, aqui quase como o ser humano, ele tem 3 fases, né? Então, ele passa nos seus primeiros anos a ser chamado de cordeiro, depois ele passa a ser chamado de borrego, e ao atingir a fase adulta ele é chamado de carneiro. Então o cordeiro era levado para dentro de casa, né, no dia 10, e mantido ali até o dia 14 do mesmo mês, período pelo qual, durante esse período, o cordeiro era observado. Veja bem, ele não podia ter mancha, ele estava representando a Cristo. E Cristo, meus queridos, quando nós vamos olhar para Cristo, nós vemos que Cristo não tinha nenhuma mancha. A Bíblia diz que ele não pecou. Então o animalzinho era tomado da sua mãe e levado pela família que iria sacrificá-lo. Aí aquele sangue, meus queridos, seria colocado nos umbrais das portas, porque ele ia servir de sinais que ali tinha uma família que obedecia a Deus, temente a Deus. A diferença entre o povo de Israel e o povo do Egito. No 1.1, o ritual da celebração. Através de Moisés, seu servo, Deus ordena que um cordeiro ou cabrito de 1 ano e sem defeito fosse selecionado. Ao imolar o animal, o seu sangue deveria ser aplicado às vergas da porta de entrada de cada casa. Então, meus queridos, Deus vem mostrando aí o procedimento para que nós possamos entender, meus queridos. Uma vez que nós aceitamos o sacrifício de Cristo,
nós agora temos que ser participantes desse sacrifício. E nós precisamos também procurar se afastar de todo pecado, porque nós estamos cada dia nos aproximando da volta de Cristo. Então nós vemos que depois da última praga, Deus estabelece algo que seria um memorial para Israel em todas as gerações. A Páscoa significa passar por cima. Ele vai passar por cima. Vai passar o anjo do juiz, e na casa que não tiver o sinal de sangue, vai morrer o primogênito. Ali haverá morte. Nós precisamos nos preocupar trazendo essa lição para a nossa atualidade. O Senhor Jesus vai descer com seus anjos, e na casa que não tiver o sinal do sangue de Cristo, as pessoas vão ficar. Tudo quanto for ordenado, os filhos de Israel fizeram. Completadas as preparações para a partida, os israelitas comeram a refeição da Páscoa, que constituía de carne, pão sem fermento e ervas amargosas. O cordeiro deu a vida e a carne como alimento. Jesus me disse: olha, minha carne é alimento, eu sou o pão da vida. Então, meus queridos, o cordeiro nada se perdeu dele. Então a sua carne foi dada como alimento. O pão sem fermento significava ali a transição da escravidão para a liberdade. 430 anos na escravidão, agora estava havendo uma transição, e simbolizando ali naquela preparação do pão sem fermento, ervas amargosas, para lembrar da vida de escravo no Egito. Quer dizer, tem coisas que ela não pode ser apagada de nossas vidas. Momentos históricos da nossa vida que não pode ser esquecido, para que nós possamos lembrar de quem nós éramos e quem nós somos agora na pessoa de Cristo. 1.2 Os elementos da Páscoa. Ao estabelecer a Páscoa para o seu povo, Deus utilizou-se de elementos que trazem grandes significados espirituais. Vemos a figura do cordeiro, que deveria ser macho de 1 ano e sem mácula. Então, meus queridos, veja bem todo esse processo. A família ia lá, tirava da mãe aquele cordeirinho de 1 ano, e depois aquele cordeirinho era trazido para casa, talvez num ambiente familiar, aonde ele seria acariciado, e onde as pessoas acabavam se apegando àquele cordeiro. Por mais que gostasse, teria que ser imolado e sem mancha. Ele teria que ficar isolado, de maneira que ele não se contaminasse. Então Jesus passou por esse processo desde a sua infância. Meus queridos, Jesus não pecou. Jesus vem simbolizando aquele cordeiro simbolizava Jesus. E Jesus nasce da Virgem Maria. Aos 12 anos você encontra Jesus ali no meio dos fariseus, os fariseus interrogando, aqueles homens interrogando Jesus, e ele na sua sabedoria, mas sem pecar. Nós encontramos que Jesus poderia ter pecado quando o diabo o afrontou, mas Jesus não pecou. Na cruz, quando o ladrão o afrontou, dizendo: se tu é o Filho de Deus, por que não salva a ti e a nós? Quando aqueles homens ali disseram: se tu é Deus, desça da cruz, para que nós podemos crer em você. Quer dizer, Jesus contudo manteve-se como o Cordeiro de Deus, sem pecado, porque era desta forma que ele podia nos libertar da escravidão e das mãos de Satanás. Então, por isso, meus queridos, que o preço foi caro, o preço foi alto. E aí Paulo disse: olha, de como escaparemos nós se não atentarmos por tão grande salvação? Nós precisamos valorizar cada passo da salvação. Deus enviando o seu Filho, eram muitos animais que morriam para que o pecado de pessoas fosse perdoado, e Deus ofereceu a Cristo para perdoar todos os nossos pecados. Então nós temos que ser eternamente agradecidos e valorizar esse sacrifício de Cristo. O simbolismo da Páscoa, o simbolismo aqui aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos daria a sua vida pela humanidade. É o que eu estou expondo para os internautas. Então, apontando a
Páscoa, passar por cima. Nós vamos passar por cima. Jesus passou por cima dessa malignidade que queria destruir a humanidade. Ele passa por cima entregando a sua vida para resgatar a humanidade. Outro fator importante é o ato de aspergir o sangue nos umbrais da porta. Isso nos mostra a necessidade de estarmos cobertos pelo sangue de Cristo. Meus queridos, a Bíblia fala que o sangue de Cristo é que nos purifica. Quando você deixa que Cristo domine a sua vida, quando você crê no sacrifício de Cristo, então o que acontece? Você passa a andar com Cristo e o sangue purifica, há sinal de sangue. Então o inimigo mesmo, ele não tem poder sobre os cristãos. O inimigo não tem poder sobre nossas vidas. Nós é que abrimos brecha para o inimigo entrar, meus queridos. Por quê? Porque nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Era mesmo que quando o anjo da morte passou, que olhava nas casas e via aquele sangue pintado nos portais das portas, então o anjo dizia: ali tem sangue, ali eu não posso entrar. Se nós estamos com a nossa vida guardada em Cristo, quando o inimigo passa, ele não, ali eu não posso entrar. Ele não pode entrar, meus queridos, a não ser que nós abrimos porta, porque onde tem sangue o inimigo não entra. É nós que abrimos brecha para que o inimigo possa estar penetrando ali em ambientes espirituais onde nós estamos servindo a Deus. Elemento da ceia pascual: a carne, o pão sem fermento e as ervas amargas. Os hebreus comeram a carne naquela noite para que pudessem ter força para caminhar rumo à liberdade. Do mesmo modo, o cristão recebe força na comunhão com Cristo para a sua jornada. Nós vemos aqui os elementos da Páscoa. Nada do cordeiro foi perdido. O sangue para livrar da morte. A carne para dar força, para sair daquele ambiente de escravidão, para entrar na liberdade. O alimento, a carne alimenta o corpo para ter força para essa nova jornada que eles iam encarar agora. Então, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus deu a sua carne por nós. Então esses elementos da salvação precisam estar inseridos em nós. Então é por isso que aqui o comentador diz que do mesmo modo o cristão recebe força na comunhão com Cristo para a sua jornada. Às vezes temos problema na jornada da fé. Muitos dizem, é muito difícil, não é fácil o caminhar com Deus, o caminhar da fé. Através de alimentarmos da palavra de Deus, o que acontece? Nós conseguimos trilhar esse caminho com mais facilidade. Simbolismo do pão sem fermento e as ervas amargas. O pão sem fermento simboliza a sinceridade e a verdade que deve existir no meio do povo de Deus. A saída do Egito ali era cheia de significado. E o pão sem fermento ali, ele significava, a sinceridade. Nós temos que trazer para os nossos dias. Não pode existir fermento no nosso meio. Nós precisamos compreender uns aos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos parar, sentar para ouvir e entender e tirar o fermento de nosso meio. Então aqui o pão sem fermento simbolizava a sinceridade. E esse pão sem fermento tem que estar no nosso meio. Nós temos que estar se alimentando desse pão sem fermento. As ervas amargas representavam o momento do sofrimento do povo no Egito e as provações da vida espirituais. Então, meus queridos, não podia esquecer as ervas amargosas. Era mais na frente, mais tarde, eles lembrar quando eles estavam celebrando a Páscoa, no mesmo ritual da primeira Páscoa, lembrando a saída do Egito. Quando eles saíram e ali fizeram todo esse ritual pascual, o sangue nos umbrais fazia o quê? Fazia lembrar de que o anjo do juízo passou direto, passou por cima. As ervas amargas, o que estava representando agora? A nossa história, o nosso histórico como escravos, de que maneira que nós vivíamos. Éramos como marionetes, éramos guiados por servos.
Mas agora nós vivemos guiados pelo Espírito, guiados pela palavra de Deus. Então agora, meus queridos, as ervas amargosas, né, representavam um momento de sofrimento. Não era para esquecer aquele momento de sofrimento, não era para reviver, mas para ver que Deus o tirou da escravidão e colocou em liberdade. É por isso que nós precisamos ser gratos a Deus por essa liberdade que nós temos em nossa vida. Deus nos tirou da escravidão. As pessoas vivem na escravidão do pecado. O momento de sofrimento do povo do Egito, eles precisavam ser lembrados das provações espirituais que eles passaram lá, mas que agora eles viviam uma nova vida na liberdade, através da liderança de Moisés. 1.3, Jesus Cristo, a nossa Páscoa. O que Deus estabeleceu para a nação de Israel apontava para o sacrifício perfeito que seria consumado na plenitude dos tempos. O povo de Israel não tinha dimensão, nem tampouco compreensão das verdades espirituais que estava simbolizada na festividade da Páscoa. Então, meus queridos, o povo de Israel não tinha visão de toda a simbologia que estava inserida naquele ritual pascual. Apontava para Jesus Cristo. E hoje, meus queridos, nós já temos uma visão diferente. Nós conseguimos ver o significado no Egito, e o significado na cruz do Calvário, e o significado para nossas vidas. Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Era exigido um cordeiro para cada família, ou para duas, se as famílias fossem pequenas. Assim, Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu de uma só vez por todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta à igreja que estava na cidade de Corinto, disse que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O poder do sangue de Jesus, o poder do cordeiro no Egito, ele poderia alimentar e salvar da morte uma família, no máximo duas famílias, porque as pessoas tinham que se alimentar daquele cordeiro para estar forte, para entrar na liberdade. Mas com Jesus foi diferente. Jesus Cristo pôde alimentar todas as famílias da terra, todos aqueles que o abraçarem como Salvador. Nós vivemos alimentado por Cristo. Objetivo da segunda parte da lição, 1-3. Apresentar o grande projeto de Deus em cuidar de cada detalhe da história do seu povo. 2. A saída do povo de Israel do Egito. A terrível praga da morte dos primogênitos fez com que o faraó permitisse a saída do povo de Israel do Egito. Para os filhos de Israel, a saída do Egito foi o maior evento dos tempos do Antigo Testamento. A saída do povo de Israel foi um evento grandioso, de muita alegria para os judeus e de muita tristeza para os egípcios. O 2.1 diz: uma grande mistura de gente participou da libertação. Êxodo capítulo 12, verso 38, afirma que saiu uma grande mistura de gente do Egito. Provavelmente eram escravos egípcios ou de outras nacionalidades que viram o Deus de Israel em ação e creram. Esse misto de gente mais tarde contribuiu para um fator de debilidade da nação, pois se enveredou pela idolatria. Então nós vemos aqui que um grande número de pessoas saíram com os judeus ali do Egito. Dentro dos acontecimentos, vendo os acontecimentos, muitas pessoas creram nas maravilhas de Deus, e aí por isso fez-se aquela mistura, e eles se ingressaram na saída ali com o povo de Israel, que mais tarde essa mistura de gente trouxe problema. A lição diz: cuidado com os agregados. Precisamos tomar cuidado com as pessoas que se agregam, pois se não estiverem totalmente libertas, serão pedras de tropeços na casa de Deus. Então é interessante, a mistura de gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com as pessoas que nós agregamos na igreja,
no corpo de obreiros, né? Na comunhão, porque se elas não estão realmente libertas, talvez aceitaram apenas pelo poder do sinal, mas não fizeram com que suas vidas fossem modificadas, saindo da escravidão e vivendo a liberdade em Cristo. Elas voltarão a cultuar suas idolatrias e a querer infiltrar no meio do povo de Deus as suas ideias e as suas maneiras erradas de servir a Deus. Então, cuidado com os agregados. Agregados tem que ser muito cuidado, porque tanto na igreja como também em nossas casas devemos cuidar quem colocamos para dentro de nossas casas, quem nós colocamos para dentro de nossas empresas, porque de repente não vai somar. E o interessante aqui é somar. 2.2 diz: os israelitas despojam o Egito. Ao sair do Egito, parece que o povo de Israel estava recebendo o pagamento pelos 400 anos de escravidão. Os egípcios entregaram suas joias, ouro e prata, aos hebreus. Aqui o texto diz: despojaram os egípcios. Eu achei um texto, uma frase um pouquinho pesada, porque o certo que está escrito na Bíblia desta forma, mas eu venho lá e achar que aqui nós temos mais um problema de tradução de linguagem, porque despojar é roubar. Deus jamais ia permitir que o seu povo roubasse. Como um Deus todo poderoso, amoroso, pode ordenar, né, ao seu povo a despojar os egípcios de suas riquezas. Então aqui eu acho que mais uma linguagem idiomática, que despojar é roubar, saquear. Então não acredito que Deus aprovaria isso no meio do seu povo. Então o que nós vemos é que Deus ordenou que os hebreus pedissem. Então vamos tentar compreender porque Deus ordenou aos hebreus: vocês pedem aos egípcios, né? E aí os egípcios estavam com o coração quebrantado. Foram muitas coisas que Deus fez, e aí os egípcios abriram a mão para ajudar aquele povo, né? Então, assim, pedindo aos egípcios, eles não estavam despojando. E a Bíblia diz mais ainda, no versículo 21 do capítulo 3: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazios. Então, meus queridos, tudo aquilo era uma provisão de Deus para a jornada pós-escravidão. Então Deus tocou no coração dos egípcios. Então aquele povo não despojaram os egípcios. Na linguagem literal, eles pediram, e muitos egípcios, eu creio que de bom grado, né, fizeram ali esses presentes para o povo judeu. Deus preparou o momento certo para que os hebreus saíssem do Egito. Tudo que eles levaram do Egito serviu tanto para o sustento no deserto, quanto como donativo para a construção de tabernáculo. Veja, meus queridos, que eles levaram muita coisa. Por isso que precisa entender. Existem alguns pregadores pregando aí que, por exemplo, a roupa não envelhecia. Nós precisamos entender cada linguagem, tudo certo. O que quer dizer ali é que as roupas tinham uma duração, mas muito maior, porque Deus é poderoso em tudo. Mas não vai nos levar a entender que eles não tinham nada. Lá mesmo no deserto esse povo tinha muita coisa. Veja que foi construído o tabernáculo, foi construído lá no deserto, e lá ele não tinha fábrica disso nem fábrica daquilo. O que acontece? Eles possuíam, levaram muita coisa do Egito para o sustento, e também depois que serviram como donativo para a construção do tabernáculo. 2.3 A presença de Deus no meio do povo. Neste áureo dia em que o povo de Israel deixou o Egito, a presença de Deus foi visível com o povo. No texto de Êxodo, capítulo 13, 21 a 22, vemos que ia diante do povo uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. Então, meus queridos, milagres, mais milagres. E agora, quando o povo sai,
vai à frente deles uma coluna de fogo à noite, e de dia uma nuvem aplacando o aquecimento do sol. A provisão de Deus era algo tremendo. A coluna de fogo à noite espantava os animais peçonhentos, e aquele povo, devido ao vento do deserto, que durante a noite fazia a temperatura cair, a coluna de nuvem fazia sombra para que o povo pudesse caminhar sem se cansar. Então, meus queridos, em tudo, Deus ali protegendo o povo, quer dizer, milagres e mais milagres, maravilhas acontecendo com o povo que estava saindo da escravidão para a liberdade. Então, maravilha tem que acontecer em nossas vidas. Como cristão, nossa vida não pode ser uma vida pobre, uma vida medíocre, porque nós saímos da escravidão de Satanás para a liberdade com Cristo. As colunas de fogo e de nuvem serviam para guiar o povo no deserto. Em ambos os momentos, em meio às dificuldades, Deus fez presente, deu subsídios para o seu povo viver e andar sem perigo. Por isso o salmista pode dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então nós vemos aqui a coluna de fogo e de nuvem servia para guiar o povo no deserto. Eles, além da proteção, ainda era uma bússola guiando o povo. O objetivo da terceira parte da lição é ensinar que Cristo é a nossa Páscoa, marco da nova aliança. Então, neste último ponto agora, nós vamos ensinar Cristo a nossa Páscoa. Cristo que nos fez passar por cima. E Ele agora é o marco da nova aliança de Deus com os homens. 3. A travessia do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho, o povo temeu e murmurou contra Moisés. Veja bem, o povo está diante do mar, o mar não se abre, tudo tem um momento de Deus, e o inimigo vem vindo e eles começam a murmurar. E eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nós fizesse isso, fazendo-nos sair do Egito? Quer dizer, Moisés era aquele líder que muitas vezes as pessoas não compreendiam que Moisés estava na direção de Deus. Nossos líderes precisam estar na direção de Deus para que nós, também como cristãos, possamos ver Deus na vida da nossa liderança. Então esse povo via milagre, mas não via Deus. Então nós precisamos ver Deus. Às vezes nós estamos correndo também, da mesma forma, para as igrejas, atrás de ver milagre, mas nós não vemos Deus. Nós precisamos ver milagre e ver Deus. As maravilhas, o que se conta das maravilhas? Se o povo agora volta para Moisés e diz: não tinha sepulcro lá, por que trouxesse nós para morrermos aqui? Então, o povo deixou de ver todas as maravilhas, as pragas, a morte dos primogênitos, e agora esquece de Deus e aponta para Moisés: Moisés, não tinha sepulcro lá no Egito? Então, meus queridos, veja a paciência da liderança, a paciência de um líder. E Moisés calmamente diz a Bíblia que então ele trouxe uma palavra de fé e esperança para os filhos de Israel. E aí o que ele disse? Eles não tem mais, fica quieto, vede, espera o livramento do Senhor, que hoje Ele vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, que vocês vissem hoje, nunca mais vocês vão ver. O poder de Deus, Moisés na paciência, mostrando em sua liderança o que Deus era capaz de fazer. 3.1 diz: um milagre jamais visto. Determinado a fazer sinais e maravilhas diante de seu povo, Deus ordenou a Moisés que o povo marchasse. Quando Moisés estendeu a sua vara, o mar se dividiu ao meio, formando um caminho para Israel poder passar rumo às promessas feitas aos patriarcas. Meus queridos, a nossa jornada com Deus é uma jornada de milagre, de coisas extraordinárias. Eu não sei como é que Deus atendia aquele povo rebelde, um povo obstinado. Ora cria em Deus, ora culpava Moisés. E agora
Deus no livramento abre o mar e aquele povo vai passando. O caminho já estava aberto. O que Israel precisava era de proteção em sua retaguarda. Quando o mar vermelho se abriu, o anjo do Senhor e a coluna de nuvem se retiraram de diante deles e se puseram atrás deles. Deus cuida do seu povo, meus queridos. Então, aquela nuvem agora estava por detrás, protegendo o povo. Porque para Deus não existe impossível. Foi um grande milagre, pois o vento soprou em duas direções ao mesmo tempo, amontoando a água de um lado e do outro, fazendo um muro. Quando Ele manda as águas, monte, tudo o que existe, precisa obedecer a sua voz. E agora, um corredor para o povo passar com os pés enxutos, meus queridos, passaram pisando na areia. O 3.2 diz que o exército de Faraó perece no mar. A coluna de nuvem, que era uma bênção para a nação de Israel, constituiu-se em um obstáculo para os inimigos do povo de Deus. O Senhor tirou as rodas dos carros dos egípcios e os fez andar com dificuldade. Então, a mesma nuvem que brilhava para os judeus, que se pôs na retaguarda para cuidar dos judeus, servia de escuridade e de problema para os egípcios. E eles nasceram teimosia, agora estava com um sério problema. As rodas dos seus carros estragando, tendo problema, e eles ali no meio do mar. E o que acontece agora? Muitos corpos dos egípcios na praia. Foi a última vez que o povo de Deus viu seus algozes, pois Deus ordenou a Moisés que estendesse a vara ao mar para que as águas afogassem os egípcios. Mais tarde, Deus permitiu que os israelitas vissem os corpos dos egípcios na praia, boiando, para que entendesse que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Então os perseguidores agora estavam derrotados, estavam sem vida, estavam boiando na praia. Deus mostrando a seu povo que realmente nunca mais eles viriam aquele povo, que Deus tinha dado grande livramento. Então é preciso crer sem barreira na grandeza de Deus. Nós colocamos muito barreira e aí deixamos de usufruir dos milagres, de gozar as maravilhas do Senhor em nossas vidas, porque nós vivemos, como a Bíblia diz, cocheando em dois pensamentos. Ora agradecemos a Deus, ora maldizemos a Deus. De que forma? Ora nós elevamos que Deus é a nossa vida, ora nós dizemos, parece que Deus não está conosco, e isso acabamos vivendo de maneira a assemelhar aquele povo na escravidão do Egito. Precisamos mudar, precisamos crer, acreditar e agradecer o Senhor por tudo que fez por nós. O 3.3 diz, o cântico da vitória. Diante de tamanho livramento, os hebreus cantaram louvores a Deus pelo triunfo sobre seus inimigos e pela libertação. Eu pergunto, apesar que foi um momento passageiro, que depois o povo foi esquecendo, mas será que nós, que Cristo pagou esse preço, será que nós vivemos a cantar o hino da vitória? As composições atuais precisam retratar a grandeza de Deus. Aqui o comentador diz que, infelizmente, vivemos dias em que a maioria das composições gospel traz em seu bojo uma pobreza teológica e bíblica, com letras antropocêntricas e cheias de jargões. O que é jargões? Linguagens viciadas que revela conhecimento imperfeito de uma língua. Que nossos cânticos venham a ser de entronização e de exaltação à majestade de Deus. Nós estamos glorificando o homem. É uma pobreza tremenda. Quer dizer, é uma pobreza, é uma linguagem viciada que revela pouco conhecimento das coisas de Deus. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir toda a promessa em sua vida. A Bíblia diz de muitos que morreram esperando, morreram na esperança da promessa. E agora aparece esse cantor aí dizendo que você não morrerá. Você não morrerá enquanto Deus não cumprir tudo que prometeu para você. Meus queridos, Deus espera de nós uma contrapartida. Se você amar a Deus, se você for fiel a Deus, Ele vai
agir em tua vida, mas se você se desviar, você mesmo vai ficar desprotegido de Deus, fora das promessas. Então, meus queridos, cuidado. Irmãos, que hinos estamos cantando? Estamos louvando a Deus ou estamos apenas equivocados com a letra que não glorifica a Deus? A conclusão diz o seguinte: Deus é fiel a cada instante sobre a vida do seu povo. No Êxodo, vemos Deus revelando seu poderio para demonstrar ao povo de Israel até que ponto iria o seu amor por eles. A confiança em Deus por parte do povo e a fidelidade do Eterno foram fundamentais para o Êxodo. Meus queridos, encerramos aqui mais uma escola dominical virtual e espero aí seus comentários e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.